tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente está se encontrando aqui para mais uma aula de história, onde a gente vai falar um pouco sobre a relação que nós seres humanos temos com a natureza, né? Então, antes disso, né, a gente vai falar um pouco, né, sobre a paisagem em si, né? A gente dá o nome de paisagem geográfica ao conjunto dos elementos naturais modificados, muito ou pouco, né, pelo ser humano e seus elementos culturais. Essa paisagem é fruto do trabalho realizado pelas sociedades humanas no espaço. Pronto, para ficar uma coisa mais clara, né? A gente chama essas paisagens que têm um certo grau de modificação, independente de ser muito modificada ou pouco modificada, mas se tem modificação, a gente chama de paisagem geográfica, certo? A gente chama esse conjunto de elementos, né, que não são 100% naturais, tem modificações, como vocês estão vendo nessa imagem aí. Ó. Isso aqui é um exemplo de paisagem geográfica, certo? Ela tem elementos naturais que foram modificados pela ação do homem, certo? Como vocês estão vendo, olha, aqui é um bom exemplo de uma paisagem geográfica, né? Dando continuidade. Dentro dessas paisagens geográficas, né, a gente encontra elementos, né, que a gente classifica de formas diferentes. Fazem parte de dois grupos, esses elementos dessas paisagens geográficas. Como a gente acabou de dizer, que são paisagens que têm elementos modificados, então elas não têm só elementos da natureza. E também não têm só elementos fabricados pelo homem, né? Ela tem os dois tipos de elementos, elas são uma junção. Inclusive, as partes, né, os elementos que são naturais, eles são modificados pela influência do homem. Então, a gente tem os elementos naturais ou físicos e os elementos humanos ou culturais, como vocês estão vendo aqui. Ó. Aqui para exemplificar quais são os elementos naturais e aqui para mostrar quais são os elementos humanos. Essa paisagem aqui está cheia de elementos naturais também, ó, né? Mas tem os elementos humanos aqui, ou culturais, para que vocês possam ter uma noção dessa diferença que existe entre um e outro tipo de elemento, certo? Então, em muitas sociedades do mundo, o ser humano utilizava dos recursos naturais apenas o que lhe era necessário para sobreviver, como fibras para fazer roupas, alimentos, material para construir ou consertar suas habitações e por aí vai, tantas outras coisas. Né? Com isso, a natureza era pouco afetada. Antigamente, que o homem ele necessitava, ele vivia muito mais, né, de elementos naturais do que hoje, né? E a natureza, apesar disso, ainda não era tão afetada como acaba sendo hoje, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade já num processo avançado de globalização, com muita tecnologia, muitos alimentos sintéticos. Né? O que significa isso? São alimentos que não são os originais, né? Não são os originais do jeito que são tirados da natureza. São sintéticos, é como se fossem cópias, né? Então, a gente tem tantos alimentos sintéticos, né? Tantos produtos que não são os originais mesmo, os realmente naturais, são modificados, né? Onde é tirado só uma certa porcentagem daquela matéria-prima para criar aquele alimento, aquele produto, né? Hoje em dia, a gente vive numa sociedade onde usa tanto de coisas assim que não são exatamente naturais, não são 100% naturais. A natureza hoje, ela tem sido, né, bastante afetada pela ação do homem. Né? Como diz aqui no segundo parágrafo, entretanto, à medida que o tempo passou, as pessoas criaram novos produtos e técnicas que, por conseguinte, aumentaram e diversificaram suas necessidades em relação à natureza, fazendo com que o consumo moderado fosse deixado para trás. Né? Criaram novos produtos e técnicas que aumentaram e diversificaram suas necessidades. O que significa? Que à medida que foi aumentando, né, a população mundial,
à medida que o tempo foi passando e as máquinas, as casas, né? Na medida que a inteligência do homem, o modo como o homem trabalha as coisas, foi se desenvolvendo, foi crescendo, né? À medida que a tecnologia foi aparecendo e se atualizando sempre mais, as necessidades também foram se inovando, né? Foi como fala aqui, aumentando e se diversificando. O que significa isso, se diversificar? Significa que ela foi abrindo, né, leques para outras direções. Quer dizer que foram aparecendo outras necessidades que antigamente não existiam, né? Hoje em dia já se tem a necessidade de usar o celular, né? E é muito difícil hoje você trabalhar, você estudar, você se relacionar com as pessoas sem o celular, o computador, sem o celular, né? E antigamente a sociedade conseguia viver bem e nem se, mesmo sem sequer saber o que era um telefone, né, as pessoas conseguiam viver, conseguiam ter até certo nível de saúde, sem precisar de tecnologias, né? Então, foi se criando, né, novas necessidades, só que para a sociedade de hoje, né, se a gente for viver como viviam as sociedades de antigamente, até certo ponto pode ser, né, que exista a possibilidade de não se adaptar, porque é uma geração que já nasceu dentro dessa tecnologia, né? Dentro de uma tecnologia de certa forma já avançada. Então, já nasceu acreditando que nós temos todas essas necessidades e que infelizmente elas acabam exigindo um uso dos recursos da natureza que não é moderado, quer dizer, acaba precisando, entre aspas, né? Acaba se cortando árvores, arrancando folhas, colhendo frutos, e por aí vai, né? Para fabricar produtos, para ter dinheiro, né? E muitas vezes o modo como se faz isso, né? Como se corta as árvores, a quantidade de árvores que se derruba para fabricar coisas, móveis, sei lá, e por aí vai. Não é moderado, né? Isso quer dizer que à medida que se corta árvores, né, já deveriam se ir plantando mais, mas muitas vezes não é isso que acontece, né? Muitas vezes o que acontece é que a gente só acaba consumindo mais o que a natureza tem para oferecer e muitas vezes a gente esquece de dar para a natureza aquele cuidado que ela precisa para que ela possa se manter, né? Sem contar que muitas vezes a gente usa muito, consome muito dos produtos da natureza de um modo que não precisa, né? Então, se a humanidade deixou para trás esse uso moderado dos recursos da natureza, né? E o fato de a gente ter deixado para trás essa moderação que é preciso a gente ter quando a gente vai usar os recursos da natureza, isso acaba gerando mudanças, né? Várias mudanças no uso da terra são consequência do aumento da população, cada vez mais numerosas, né? Precisa de mais recursos naturais como minerais, água e terras cultiváveis. Essa necessidade, nos dias de hoje, já excede o que nosso planeta pode nos dar de forma sustentável, ou seja, sem nenhum dano ao meio ambiente. Porque o que acontece? A gente deveria usar a natureza só na medida em que aquilo pudesse sustentar a gente, né? Porém, a gente acaba usando não só para se sustentar, mas para tornar a nossa vida simplesmente mais prazerosa. Não que o prazer, a gente ter prazer, né, na nossa vida não seja necessário, mas a gente precisa analisar como é que a gente está encarando esse modo de tornar a vida prazerosa. Será que é de um modo saudável? Será que está sendo de um modo realmente necessário? Né? Porque às vezes o modo como a gente quer que a vida da gente seja prazerosa, ela ultrapassa o limite da necessidade. Né? Às vezes a gente quer fazer isso de um modo exagerado. E muitas vezes todo exagero pode acabar trazendo malefícios. Né? Então, é como está acontecendo com a natureza agora, com o nosso planeta.
que muitas vezes, né, como a gente fala, essa necessidade nos dias de hoje já excede o que o nosso planeta pode nos dar de forma sustentável, ou seja, sem nenhum dano ao meio ambiente. Continuando, gente. Então, segundo os estudos que foram feitos, né, para a realização desse nosso livrinho que a gente está usando, né, segundo os autores desse livro, ele apresenta aqui 3 caminhos, né, 3 de alguns caminhos que podem ser tomados para diminuir o impacto do homem no planeta. E são reduzir o consumo de recursos do planeta, voltar a tecnologia para esse problema, estabelecer políticas de controle mais responsáveis. Então é isso, gente. Eu espero que essa aula possa ter sido bem proveitosa para você, mas não se limite apenas a isso que a gente está apresentando aqui, certo? É muito importante que a gente procure, além da gente ter a nossa escola, a gente ter pessoas que nos ensinam, que nos orientam, é importante que a gente possa exercitar na gente, né, uma capacidade que eu acredito, tenho certeza que todos nós temos, que é o estudo autodidata. O que é isso? É quando você consegue estudar e aprender por você mesmo. Ah, professora, mas a senhora não vai me ensinar, não? Com certeza, gente, a gente está aqui para isso. Mas essa sugestão que eu dou, né, do autodidata, é porque quando a gente faz esse tipo de estudo, a gente consegue evoluir muito mais, certo? Então, se você puder fazer pesquisa em outras fontes, né? Você assiste a nossa aula, lê o conteúdo que a gente recomenda do livro, dessas páginas que eu sempre apresento para vocês, da leitura, mas você também faz uma outra buscazinha, certo? Você faz uma buscazinha pelo Google, ou você procura livros, certo? Ou você procura a tradição oral, que é isso. A tradição oral, como a gente já conversou algumas vezes, é quando a gente procura pessoas mais velhas do que a gente, mais maduras, né? E elas vão poder falar para a gente da experiência dela sobre certos assuntos que a gente precisa saber. Porque elas viveram, elas nasceram bem antes da gente, então tem experiências que elas viveram que a gente nunca viu. Então, né, sempre que você puder, né, que você puder fazer isso, né, de buscar outras fontes de pesquisa, além da nossa aqui, das nossas fontes aqui, vai ser ótimo para você, porque você vai ter um ótimo desempenho, a sua cabeça vai se desenvolver melhor e você vai entender melhor sobre os assuntos que a gente conversa aqui, certo? Então é isso, fica a dica, né? E além dessa dica, eu quero também dar a dica de um filme que você pode assistir e que ele aborda esse assunto que a gente falou aqui na aula, certo? Qual é esse filme? Se chama Wall-E, certo? É um filme de um robozinho, e ele trata muito desse assunto do consumo dos recursos naturais e quais podem ser as consequências desse consumo dos recursos naturais se não for moderado, certo? Então, fica a dica aí de filme também para você assistir. Um filmezinho bastante lindo, certo? E divertido. Vale muito a pena conferir e com certeza vai ajudar você a entender melhor esse assunto que a gente abordou aqui hoje na nossa aula, certo? Então, um ótimo desempenho, uma boa aprendizagem. E é isso, gente. Tchau.